de verdade, fora da casa, estábula, um lugar de animais. Ele nasceu bem humilde. E ele viveu os primeiros anos da vida dele, até o fim da vida dele, uma vida humilde, simples, normal. Ele era o maior de todos e viveu como menor de todos. Foi um dom para nós, para mostrar que a nossa posição neste mundo não é o que tem valor. Nossa vida aqui humilde não é o mais importante. É o fim. Um dia. E a Bíblia promete que nós vamos reinar ao lado de Jesus Cristo. E nós vamos ser elevados um dia. Mas hoje vivemos como Jesus viveu. Vidas simples. E outra coisa. Sabemos que ele era o filho de José e Maria. E temos na Bíblia a linhagem delas. A linhagem que desce de quê? O rei Davi. Quero dizer que ele tinha sangue real. Ele tinha o direito de reinar. Este bebê que nasceu numa estábula tinha o direito de ser o rei. Parece injusto e é. Mas foi assim que Jesus nasceu. Este bebê nasceu simples, humilde, com o direito de ser rei. E ele tem todo o direito como Criador, junto com Deus do universo. Mas ele deixou tudo isso para viver uma vida simples e mostrar a maneira de viver aqui neste mundo. Depois, esta passagem de Isaías fala sobre o rei, a natureza dele. Diz que ele será chamado, e temos 4 nomes aqui de Jesus. Primeiro, maravilhoso conselheiro. Esta palavra traduzida maravilhoso em português vem de uma palavra que quer dizer mais ou menos majestade. Que é mais do que ser maravilhoso, ele é elevada como um rei. É a maneira de falar para um rei mesmo. Que ele tem este papel de ser um rei, que tem o direito de reinar, e tem a majestade. É maravilhoso porque por causa da majestade dele. Mas a palavra principal aqui é conselheiro. Que quer dizer o quê? A hora que você precisa de um conselho, com quem você fala? Eu tinha um pastor com quem não costumava ligar quando era um jovem pastor, fazer perguntas e perguntar dele. Eu tinha alguns professores no seminário que me ajudaram. Meu pai e minha mãe sempre foram muitos bons conselheiros, até meu irmão mais velho também. Mas a Bíblia diz que ele é maravilhoso conselheiro. E lembro algumas pessoas que chegaram. Nicodemos chegou a ele e falou: o que eu preciso fazer para viver para sempre, para ter esta vida eterna? Jesus falou o quê? Tem que nascer de novo. E ele explicou mesmo o evangelho para Nicodemos, para ele entender. Ele deu um conselhamento a um rabi, um professor de Israel. E ele ensinou ele, deu conselho para ele. Um dia um homem rico chegou, um jovem rico, e perguntou a mesma coisa. E ele foi aconselhado de Jesus. Vende tudo. Dar tudo para os pobres. Você vai ter riquezas nos céus. E vem para me seguir. Deu um conselho para ele. Porque Jesus sabia que aquele homem tinha um problema com o dinheiro dele. O que dominava ele, o que controlava ele, o que era o Deus dele, era o dinheiro dele. Deu um conselho para ele. Vende isso. Vem comigo. Ele não aceitou o conselho de Jesus. E muitas vezes nós também não aceitamos o conselho de Jesus. Mas imagina, ele tinha a possibilidade de ser entre os discípulos, um seguidor de Cristo.
Mas ele falou não. Outra vez, os discípulos chegaram falando: Jesus, ensina-nos como orar. Queremos orar como o Senhor ora. E ele ensinou os discípulos como orar. Deu conselho. É assim que você fala com o Pai Celestial. Tenho uma pergunta. Você na sua vida alguma vez precisa de um conselho? Você pode falar com o mesmo maravilhoso consolador, mesmo Jesus, o conselheiro perfeito que é Deus. E como? Primeiro orar. Falar: Senhor Jesus, estou aqui, eu não sei o caminho. Ou tenho uma dúvida, eu tenho uma oportunidade aqui, é isso que eu devo fazer? Ou alguém está me dizendo que eu preciso fazer isso, é isso mesmo? Você pode falar com Jesus Cristo. E Ele, pelo Espírito Santo, vai explicar no coração. Você vai sentir, você vai entender o que Ele quer para você. Outra coisa é a palavra de Deus, a Bíblia. Jesus usa a Bíblia pelo Espírito Santo para falar conosco também. E a hora que você tem uma dúvida, pode abrir a palavra de Deus, orar, abrir a Bíblia, ler, e você vai descobrir o conselho do Senhor. Este livro está cheio de conselho. De quem? De Jesus Cristo, de Deus, pelo Espírito Santo. Também nós temos aqui nossa família espiritual, a igreja. Aqui você pode receber conselho, encorajamento, ajuda. Estamos aqui para isso. Você é um membro desta igreja. Você deve também, pela presença de Jesus Cristo na sua vida, aconselhar os outros que não conhecem o caminho do Senhor. Estamos aqui para isso. Deus nos deu, na pessoa de Jesus Cristo, conselhos para a vida, para uma vida melhor. A Bíblia também diz que Ele é Deus poderoso. É coisa que tem que entender aqui, que Jesus é Deus. Está claro aqui. Ele é maravilhoso conselheiro, Deus poderoso. Primeiro, Ele é Deus. Segundo, não é só Deus. É Deus poderoso. Quer dizer aqui que Ele tem poder. Quando Ele subiu aos céus, o que foi que Ele falou antes de subir? É-me dado toda autoridade, todo poder, na terra e nos céus. Eu vou estar contigo até o fim. Então nós temos o Deus poderoso que vive dentro de nós, que está conosco todos os dias, acompanhando a gente na vida. Ele é o Deus poderoso. Na vida que Ele vivia aqui na terra, Ele curou muitos cegos, surdos, as pessoas que não podiam andar, até depois de ser curado, não somente andava, mas pulava, dançava, entende? Ele andou por cima das águas, acalmou a tempestade. Ele tem todo o poder. E a hora que você precisa, Ele pode aplicar este poder na vida de você também. Ele pode curar, Ele pode mudar as circunstâncias, ou talvez Ele vai te dar o que você precisa, a força, a paciência, ajuda, a calma, a paz para passar pela dificuldade. Mas de qualquer forma você não vai estar sozinho. E você pode confiar que Ele tem todo o poder. Eu podia falar de várias vezes na minha vida que eu cheguei diante do Senhor desesperada, pensando que não tem como mesmo. E orava. E Deus mudou alguma circunstância, mudou a mente de alguém para me ajudar, ou me deu a força para passar por uma dificuldade que eu pensei que eu não podia passar. Ele tem todo o poder. Em cima de tudo, Ele pode transformar os nossos corações,
e os corações dos outros. Ele tem o poder de transformar vidas. E um dia, Ele vai mostrar o poder de levantar os mortos. E nós vamos viver de novo, após a morte, com Ele para sempre. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O próximo nome é um pouco esquisito. Pai Eterno. Quando eu li isso, me lembro como adolescente, lendo a Bíblia, eu li isso. Jesus é o Pai Eterno? Eu pensei que tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas o Pai não é o Filho. E o Filho não é o Pai. Espírito Santo não é o Pai. Não é... Então eu fiquei, como é que a Bíblia diz que Jesus é o Pai Eterno? Mas de verdade, a Bíblia diz que Ele vai ser chamado a isso. Não é que Ele literalmente é o Pai. Mas Ele e o Pai, eles são o quê? Um. Ele falou para os discípulos, você já me viu? Já viu o Pai. A união entre Jesus e o Pai é tão forte que pode dizer que ele, ao ver Jesus, eu vejo o Pai. Porque eles têm uma união que é muito mais forte do que eu ter uma união com minha esposa ou com a família. É uma coisa mais forte do que isso. Uma identificação entre o Pai e Jesus. Ele não é o Pai, mas Ele é unido com o Pai. Mas de outra forma, Ele é o primogênito do Pai. Naquela época, quando o pai não estava em casa, quem assumiu a responsabilidade de cuidar das coisas? O primogênito, o filho mais velho. Assumir a responsabilidade da família. De certa forma, Jesus é como nosso irmão mais velho, que nos trata como o pai ia nos tratar. Não é que o pai está vigiando ou está longe de alguma coisa, mas ele tem este papel de ser o irmão mais velho, de nos representar diante do pai, nos amar da mesma forma, com o mesmo amor do pai. Então, de certa forma, ele está no papel de cuidar de nós como um pai cuidar dos filhos. E podemos ver como ele está cuidando da igreja, cuidou dos discípulos, o amor paternal. Sabe qual é o amor mais forte, eu acho? Claro, o amor entre um marido e esposa. Mas de certa forma, eu tenho algumas expectativas de Cíntia, entende? E ela tem de mim. Coisa que eu preciso fazer para ela, ela tem que fazer para mim. E este amor é bom, não estou reclamando, não, de jeito nenhum. Ela é a melhor amiga da minha vida, uma mãe maravilhosa e tudo. Esposa. Mas o amor que alguém tem para uma criança é outro, não é? Eu não tenho nenhuma expectativa. Eu espero que Beth no dia vai ser médica. E talvez quando estou velho ela vai me ajudar com alguma coisa, não sei. Mas se ela decidir fazer outra coisa, para mim está bom. Eu só quero que ela vive bem, ter sucesso, ter tudo que eu podia ajudar ela a ter. Este amor é o amor que dá e não tem expectativa de nada em retorno. É o amor de um pai, de uma mãe para a criança. E este tipo de amor é o amor que Jesus tem. Ele morreu em nosso lugar. Ele tem este tipo de amor de pai. Então, de certa forma, ele age como pai para conosco. Príncipe da paz. Existe uma grande diferença entre nossa fé e as outras fés do mundo. Muitas pessoas hoje acham que todas as fés é a mesma coisa. Toda religião é igual. Eu já estudei, eu tenho doutorado nesta área, não são iguais. De jeito nenhum. A pessoa que diz isso nunca estudou as outras religiões. Não conhece ninguém daquela região com quem ele podia falar mesmo. E discutir, conversar. A pessoa que não sabe nada das outras religiões está dizendo aquelas religiões devem ser igual
a minha religião. Que é um pouco arrogante, não é? Pensar que os outros são como eu acho, em lugar de estudar e conhecer as religiões. E a coisa interessante, eu não tenho tempo de entrar muito nisso, mas uma grande diferença entre o cristianismo e as outras religiões é a ideia de paz e paz com Deus. O judaísmo tem muita coisa de regra e até guerra. Podemos ver nos muçulmanos, de verdade o Corão diz, se alguém se converter de Islã para outra religião, alguém tem que matar aquela pessoa. Qual tipo de paz é isso? Está no livro delas. Eles não vão dizer que não está lá. Talvez vai dizer hoje queremos agir diferente, tudo bem. Alguns muçulmanos são mais moderados, entende? Mas a religião delas diz isso. Não estou dizendo que Islã é uma religião de guerra, não é. Mas a ideia de paz naquela religião é pelo poder, pela força. E Jesus Cristo é o único que falou: deve amar os inimigos. Que nós devemos amar nossos inimigos. E de verdade, é uma religião de paz que nós temos. Nesta igreja em Viena, onde temos muitos ex-muçulmanos, poucos meses atrás, um rapaz chegou, 2 jovens homens, 20 e poucos anos cada um. Um de Afeganistão, outro de Irã. Um é xiita, outro suni. E os dois falaram, se fosse nós dois ainda em nossos países, é bem provável eu teria uma arma e ele uma arma e nos dois lados atirando um no outro em guerra. Porque nós temos diferenças grandes. Mas hoje nós dois somos seguidores de Jesus Cristo. E somos irmãos em Cristo. E nós queremos foto contigo, pastor. Um de cada lado, entende? Eu falei, tudo bem, vamos tirar uma foto, não tem problema. E de repente outro homem chegou rapidinho e falou, olha, eu sou vietnamês, sou do norte de Vietnã. E o pastor é americano. Então eu quero participar dessa foto também, porque nós somos irmãos de Cristo, não tem mais guerra entre nós não. Então tinha 3 pessoas comigo dizendo o quê? Eu sou convertido a Jesus Cristo, e Jesus Cristo diz, eu preciso amar até os inimigos, esquecer dessas coisas e ter paz. Mas esta paz não é só entre as nações, é uma paz por dentro. Jesus Cristo é o príncipe da paz. A paz por dentro, por quê? Porque eu tenho fé. Eu confio que Ele me ama, que Ele tem todo o poder, que Ele sabe o melhor. Ele é o conselheiro, Ele tem todo, é o Deus poderoso. E Ele é como o Pai para mim, Ele me ama tanto, que Ele vai fazer tudo para mim. Então eu posso ter paz. Posso confiar nele. Qualquer coisa que vem, não tem coisa que Ele não tem poder para resolver. Não é que Ele vai decidir que Ele não me ama mais, porque eu pequei. Eu posso ter paz na minha vida. Por fora e por dentro. Porque Ele é o príncipe de paz. Finalmente, esta passagem nos dá uma descrição do reino. Este bebê é o rei e será o rei mesmo na prática na terra um dia e nos céus. Mas como vai ser o reino dele? Primeiro diz que Ele vai estabelecer o reino. Não é nosso problema. Está entendendo? Um dia Jesus vai resolver isso. Nós precisamos hoje fazer nossa parte todos os dias de participar no reino do Senhor. Mas quando vem o dia final, é Jesus que vai voltar e resolver o problema final para nós. Porque nós não temos poder dentro de nós como seres humanos de resolver nossas diferenças.
Estamos aqui nesta terra quantos anos? Talvez 10 mil anos. Seres humanos, talvez menos, talvez mais. 50 mil. Você pode pensar numa época em quando todo o povo, em toda a terra, estava tudo juntos, em amor, ajudando uns aos outros, sem briga, sem problema, sem conflito. Nunca. Sempre tem uma guerra. Hoje não é uma guerra, tem muitas guerras em muitos lugares. E sempre era assim. Talvez a Europa tinha paz em algum lugar, na França. Mas a Alemanha e Inglaterra estavam de guerra. Ou a Espanha e a Inglaterra estavam em guerra. Até nos Estados Unidos, tinha guerra entre o norte dos Estados Unidos e o sul dos Estados Unidos. Hoje temos divisões. Não existe uma época no mundo de todo mundo viver em paz. Embora talvez Adão e Eva, na primeira jardim. Mas o primeiro filho delas matou o irmão dele. Então nós precisamos de Jesus um dia resolver isso para nós. E a promessa é que Ele vai estabelecer o reino dele, com o poder dele, e vai trazer duas coisas, principalmente, a paz e a justiça. A paz sem a justiça não dura muito tempo, não é? Quando é injusto, alguém vai ficar agitado e vai criar problema na paz. Então a promessa para o reino de Jesus tem dois lados, a paz e a justiça. Que tudo vai ser justo e nós vamos viver em paz. E que vai durar para sempre. E você pode fazer parte deste reino. Eu não sei se você já é crente em Jesus Cristo, seguidor de Cristo. Se for, sim, você tem um lugar reservado no reino do Senhor. Se não, você tem que fazer uma reserva hoje. Porque um dia vai chegar. E quando o dia chegar, quem não tem reserva não entra. A maneira de fazer a reserva, orar, dizer, Senhor, eu quero uma reserva. Mas eu sei que o que eu preciso fazer é me arrepender. A minha vida não é como o Senhor quer. Eu preciso me render ao Senhor e permitir que o Senhor me transformar, mudar meu coração, que eu possa te seguir, transformar minha vida. E assim você pode fazer parte deste reino. A última palavra desta passagem é o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Que Deus vai cumprir a palavra dele. Então, ou você pode participar do futuro que Deus tem planejado, ou você pode decidir estar fora. Mas não tem dúvida, Deus vai fazer o que Ele quer. O que Ele quer é um reino de paz e justiça nos céus, na terra, com Jesus Cristo como o Rei justo, que tem o direito de ser o Rei, mas também que é o maravilhoso conselheiro, poderoso Deus, é justo, é o príncipe de paz, podemos confiar nele. Este é o menino que nasceu. E nós precisamos olhar neste menino com os olhos de fé. Porque ver um bebê pobre no lugar de animais, estábulo, uma noite, sozinho com só os pais, até chegou os pastores dos campos por perto. Você talvez não pense que é nada. Mas de verdade, aquele menino é o futuro rei que vai reinar. E de verdade já era o rei quando ele chegou. E nós precisamos confiar nele com a fé que ele falou que é a fundação da igreja. Que ele é o Cristo. Ele é o Messias. E foi dado a nós. É isso que precisamos. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Senhor Jesus. Queremos dizer obrigado, Senhor, por chegar aqui daquela forma humilde. Mas de verdade,
A sua chegada foi prometida 700 anos antes. E infelizmente, quase ninguém reconheceu isso. Os magos reconheceram, chegaram. O rei daquela região, ele estava com medo de perder poder e quis matar o menino Jesus. Mas a maioria do mundo continuou sem pensar no nascimento de um bebezinho aquela noite. Senhor, nós não queremos ser como o resto do mundo. Porque até hoje a maioria do mundo está andando, continuando, vivendo, sem olhar na pessoa de Jesus. Sem pensar neste dom que o Senhor nos deu. Sem conhecer as palavras do futuro rei, que de verdade é o rei hoje e tem todo o poder. E nós não queremos ser como os outros, queremos te seguir, queremos te honrar, queremos viver como o Senhor quer que vivemos todos os dias. Hoje à noite pedimos que o Senhor possa, para nós, ser nosso conselheiro nos momentos difíceis, problemas ou até os momentos de celebração, que podemos seguir o caminho do Senhor, ouvir a voz do Senhor e ser obedientes. Sabemos que Tu és o Deus poderoso, que possamos ter paz nisso, confiar nisso, e que o Senhor tem o amor paternal como o Pai, que não tem expectativa de nós só ser obedientes filhos. Senhor, que possamos viver em paz, lembrando disso, celebrando isso em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.